Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de março de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma produção de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando a parte terceira do capítulo 1 da Lei Divina ou Natural. Hoje nós vamos começar na questão 630 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui, né, fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos que temos recebido, agradecer ao Pai pelos momentos que estamos vivenciando, pedir ao Senhor, né, que nos dê ombros fortes, que nos envolva com a sua infinita misericórdia, para que a gente possa, cada dia, compreender melhor os seus desígnios, mas também buscar colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos com Jesus. Também estamos aqui para pedir ao Senhor que abençoe, console, ampare todos aqueles nossos irmãos que não importa em que parte do mundo estejam, mas que se encontram em sofrimento, se encontram em desespero, se encontram doentes, seja no plano espiritual ou no plano físico, que todos possam ser envolvidos pela misericórdia do Pai. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações, queremos te pedir que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos da tarde de hoje, graças a Deus. Estão todos me ouvindo bem, né? O som está legal. Sim, Então, gente, qualquer coisa aí, isso aí é barulho que está aí fora, esses motoqueiros sem educação que passam, nossa, passam fazendo uma barulhada, né? Não é fácil, não. Aqui tem muito motoqueiro, então eles passam com a moto com a descarga, né? Com a descarga aberta, mas tudo bem, acho que dá para a gente ouvir bem. Então vamos lá. Questão 630 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: como se pode distinguir o bem do mal? Vamos lembrar todos que o mal é a ausência do bem. Aonde o bem não está presente, o mal atua. Quando o bem começa a se fazer presente, o mal acaba, né? Então, é muito simples. O mal é a ausência do bem. E aí os amigos espirituais vão dizer o seguinte: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal, infringi-la. Então, por isso que lá na questão 621, aqui do Livro dos Espíritos, tem aquela famosa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Nós já sabemos muito bem o que é o certo e o que é errado. Nós já sabemos muito bem tudo que é conforme, né, a lei de Deus. Nós já sabemos como devemos proceder de acordo com a lei de Deus. Porque no nível que nos encontramos, no grau evolutivo que nós nos encontramos, isso já está muito claro para a gente, não é? O que é o certo e o que é errado. É difícil você hoje encontrar alguém que não tem essa consciência. Você até pode, às vezes tem o caso, né? Eu quero fazer o mal,
mas você já sabe o que é o bem. Mas você tem a sua opção. Você tem a sua opção. Por exemplo, pena de morte. Todo mundo sabe, eu acho que é impossível não saber que a pena de morte é algo que está contrário à lei de Deus. Ninguém nunca ouviu falar em Jesus fazendo propaganda da pena de morte. Em nenhum lugar do mundo. Mas você pode achar que o certo é eliminar as pessoas. Por exemplo, hoje eu estava no ônibus, eu fui na cidade para fazer um exame. Quando eu estava voltando, eu estava escutando duas pessoas conversarem. Uma delas é até ex-vereador aqui de Petrópolis. Estava no ônibus conversando. Então, ele estava falando que eu acho, não tenho certeza se são as Filipinas, aonde tem lá a pena de morte para aqueles nossos companheiros, irmãos, né, que são traficantes. Eu até vou colocar aqui, só para. Porque já é a segunda vez que eu falo isso, e está aqui, né, só para confirmar aqui. Né? Então, esses nossos irmãos, eles são a favor lá da pena de morte. Então, quando se bate lá uma pessoa, é... não, peraí, deixa eu só ver aqui. Eu sei que em Singapura também tem, é, não tenho certeza se é Filipinas. Eu sempre falo Filipinas, mas eu não tenho certeza se é Filipinas. É um país, deixa eu ver, esse país, toda pessoa que for presa lá com uma quantia X de cocaína, heroína, de drogas, né? Ele, se for pego, ele é condenado à pena de morte. Então, tá aqui, é isso mesmo. Era um país, a Filipinas era um país onde não tinha pena de morte, mas a partir de maio de 2016, o presidente Rodrigo Duterte deu apoio político à reintrodução da pena de morte, né? E aí, em 7 de março de 2017, a Câmara dos Deputados das Filipinas votou esmagadoramente a favor de tal projeto de lei. Tá? Então, o que acontece? Mas tem um outro país que o pessoal vai surfar e às vezes leva, consegue colocar cocaína dentro da prancha de surf e dá a confusão que dá e a pessoa é presa. Aí esse senhor vinha falando desse país. Eu não tenho certeza se é filipino ou de qualquer. E ele falou assim: o povo de lá está querendo fazer tipo uma revolução para tirar o presidente do poder, porque o presidente é muito duro, o presidente de lá é a favor da pena de morte, e todo mundo que é condenado à pena de morte, qualquer pessoa que for pega assim, presa com uma quantia X de drogas, é condenada à pena de morte. Então o pessoal está querendo fazer uma revolução para tirar o presidente do poder. É isso que ele estava falando, esse senhor. Aí depois ele falou assim: só que absurdo, as pessoas tinham que se conscientizar que ele está certo, porque se cometeu crime, tem que ser punido com a pena de morte. Então, aquela criatura, né, aquele senhor que estava falando isso, ele sabe que dentro, né, do ensino cristão, vamos falar assim, a pena de morte não é aceitável. Não é aceitável. Então, é uma pessoa que sabe disso, como muita gente sabe.
Mas quando vê um crime acontecer, né, fazem o quê? Apologia à pena de morte. Não, tem que matar mesmo, porque isso aí não tem mais jeito. Olha do jeito que está aqui o Rio de Janeiro, né? Muita violência. Então a gente tem que matar mesmo para acabar com esse negócio. Nós sabemos que está errado, mas muitos de nós, mesmo sabendo que a pena de morte não pode, não é correto, deseja a pena de morte. Então, nós, a gente vai alegar que o cidadão não sabe? Claro que sabe. É. Afinal, aqui no Brasil, o número de pessoas que têm uma religião é muito maior do que o número de pessoas que não têm religião. Inclusive, teve domingo um documentário na televisão mostrando o grande número, né, de pessoas evangélicas, né? Que a igreja evangélica, muitas vezes, no Brasil, está onde o Estado não se encontra. Então, no interior do país, né, onde tem muita pobreza, onde o Estado, às vezes, não chega, é o pessoal da igreja evangélica que bota a escola, que bota o médico, que bota isso, bota aquilo. Então, e essa igreja evangélica não vive falando em cristianismo, vive falando em cristianismo, né? Em Jesus. Mas a gente vê muita pessoa que se diz cristã aplaudindo a pena de morte. E aquelas pessoas que fazem apologia à pena de morte. As armas. Então, não é porque a gente não saiba o que é bom, o que é o bem, a gente sabe, mas a gente ainda levanta a bandeira do mal. Então, nessa 630, deixa bem claro: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Tudo que é conforme a lei de Deus é o bem. Aí a pessoa, lá em Moisés, né? Porque não tem, falando disso semana passada, o Código Mosaico, dizia o dente por dente, olho por olho, mas se tinha essa lei lá, prova o quê? Que essa lei não foi inspirada por Deus. Que a lei inspirada por Deus são os 10 mandamentos. E o quinto mandamento diz o quê? Não matarás. Então, qualquer lei que Isaac, né, que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés tenham proclamado, onde se prega o apedrejamento da mulher adúltera. Isso não é do tempo de Jesus, né? É bem anterior. Lapidações, tirar, arrancar a mão, lembra? Se cortar a mão do bandido, do ladrão, olho por olho, dente por dente, qualquer lei que pregue isso não foi de inspiração divina. Não, foi lei dos homens. E o homem, para fazer com que as outras pessoas achassem que a lei era divina, ele disse o quê? Foi Deus que me mandou escrever essa lei. Mas não é divina. O pior, quando você pega uma lei, se analisar, seja de que país foi, em que época foi, se você ler e ver alguma coisa que vai contra os 10 mandamentos, você já sabe que não é de inspiração divina. Que a lei divina é aquela: não matarás, ponto. Quinto mandamento dos 10 mandamentos. Acabou. E aí Jesus, para facilitar nosso entendimento, falou o quê? Resume tudo isso em 2 coisas: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem ama o próximo, mesmo que o seu próximo esteja à margem da lei, não vai querer matá-lo. Fazendo isso, não tem erro, não tem erro. Né? Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Se você faz alguma coisa onde você, se Jesus estivesse do teu lado,
Tem aquele companheiro, né, que disse, aí eu vou fazer uma coisa, eu imagino Jesus em pé do meu lado, acabou, acabou. Você já vai saber que aquilo é contra a lei de Deus. Como é que Jesus se sentiria me vendo fazer isso? Acabou. A gente sabe a resposta. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, tem. Quando crê em Deus e quer saber de verdade, né? Ele diz, quando o homem crê em Deus e o quer saber de verdade. Que ele pergunta, nós temos algum meio de distinguir o que é o bem do que é o mal? Eu sei a diferença? Eu tenho meios para distinguir? Ele diz, sim, quando você acredita em Deus e quando você quer saber de verdade. Porque às vezes você diz assim, eu queria tanto saber de que forma eu posso fazer para melhorar a minha conduta moral, mas diz só da boca para fora. Não quer saber de verdade. Né? É o que ele falou. Sim, quando crê em Deus, e não quer saber, quer dizer, de verdade. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Deus nos deu a inteligência, a sabedoria, e nós estamos em 2025. Não somos mais aquele homem da época de Abraão, Isaac e Jacó, nem aquele homem da época de Jesus. Quer dizer, aquele homem da época de Jesus, no sentido de que aquele homem que veio antes de Jesus pregar. Porque Emmanuel diz assim: quem tem 5 minutos de evangelho, acabou. Quem ouviu 5 minutos do Sermão da Montanha, acabou. Né? Acabou. Aquele homem que vivia antes de Jesus sair a pregar, esse ainda podia dizer que não sabia distinguir o bem do mal. Mas depois que Jesus passou 3 anos aqui na Terra, pregando, ensinando, acabou. Todos nós já sabemos. Já sabemos. E depois de Jesus, muitos companheiros vieram à Terra para relembrar os ensinos de Jesus. Um famoso que nós conhecemos, né? Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Francisco de Assis e muitos outros. Nos tempos atuais, temos aí o Chico, Emmanuel, Bezerra de Menezes, né? Todos eles falando para a gente. Presta atenção, abre o olho, cuidado com o que você faz, que você vai ter que responder pela sua conduta. Então, todo dia a gente está pegando uma mensagem, lendo, aqui agora mesmo, essa questão 630, né, do Livro dos Espíritos. Então, ninguém mais pode ficar alegando que não sei como distinguir qual a diferença entre o bem e o mal. A gente sabe sim. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Olha só que pergunta interessante que Kardec faz aqui na questão 632. Estando sujeito ao erro, sim. Por que nós ainda estamos sujeitos ao erro? Porque ainda somos espíritos perfectíveis. Somos espíritos, estamos a caminho da perfeição. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e não deve esquecer. Nós ainda não somos perfeitos. Somos espíritos perfeitinhos. Caminhos da perfeição. Estamos subindo o degrau. Então, ainda somos espíritos subindo o degrau, podemos errar, sim. Mas a ideia é que a gente hoje comece a errar menos, né? Menos do que a gente errava no passado, porque a gente já tem certo conhecimento. Então, Kardec pergunta isso. Estando sujeito ao erro,
Não pode o homem ainda, né, enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que pratica o bem quando, na realidade, pratica o mal. Aí eles explicam. Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem. Não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Se você tem ainda alguma dificuldade para saber a diferença entre o bem e o mal, Jesus dá para a gente uma receita que ninguém pode esquecer, que ninguém pode dizer que não entendeu. Pensa assim: o que eu gostaria que me fizessem? O que eu gostaria que me fizessem? Ah, é isso que eu gostaria que me fizessem. O que eu gostaria que não me fizessem? Ah, isso eu não me fizesse. Você já descobriu. Você já descobriu. Porque aquilo que você gostaria que te fizessem é o bem. O que você gostaria que não te fizessem é o mal. E aqui, quem quiser anotar aí, anota, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 14 e 20, quem quiser escrever aí do lado, agora assim, Romanos 7, Romanos capítulo, é ao lado da questão 632. Romanos 7, versículos 14 a 20. Diz assim, Paulo, de carta de Paulo aos Romanos: sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E está querendo dizer o quê? Isso que disse aqui Kardec. Eu ainda sei que estou sujeito a erros, porque eu ainda sou carnal. Eu ainda sou espírito imperfeito. Esse é o homem carnal. Tá? Então ele diz aqui: sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Quer dizer, eu ainda estou sujeito ao erro. É? Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero. Quer dizer, quando ele diz, pois não faço o que quero, eu ainda não consigo fazer completamente aquilo que eu sei que é o melhor. Por isso que ele diz, pois não faço o que quero. Ora, ele diria assim, aí eu não sei o que é bom. Ué, então, como é que ele diz assim, pois não faço o que quero? Se eu quero uma coisa para mim, é porque eu sei que aquilo é bom, não é? Alguém vai querer uma coisa ruim? Não. Eu não faço o que quero, então eu sei o que é bom. Porque, para mim, eu sempre quero o melhor. Alguém aqui deseja o que não presta para si próprio? Diz, eu não faço o que quero. Ora, para mim, eu quero o melhor. Então, eu sei o que é bom. Eu faço o que aborreço. Eu ainda não faço o que quero. Eu ainda faço aquilo que não é bom. E se faço o que não quero, olha só, e se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Reconheço que a lei é boa, é claro que é boa. Eu já sei o que eu quero. E a lei diz que eu devo fazer para mim o que eu quero e para o outro. E ele diz aqui, mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Quer dizer, a imperfeição que em mim ainda existe. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas se o pecado que em mim habita, quer dizer, a imperfeição que ainda existe em mim.
É ela que muitas vezes fala mais alto. E eu, em vez de fazer o que eu quero, o que eu sei que é bom, eu faço o que não quero. Então, Paulo diz aqui para mim: você já sabe o que é bom e o que não é bom. O que é bom é aquilo que você quer. O que é mal é aquilo que você não quer. Acabou. Então, eu já sei, mas eu ainda não faço o que quero, o que eu sei que é bom, por causa dos meus vícios, das minhas imperfeições, da minha natureza ainda carnal, ainda muito preso às questões materiais. Quando eu não estiver mais liberto das questões materiais e me tornar mais espiritual, quer dizer, dar mais valor às coisas do espírito, aquelas coisas que, quando eu desencarno, eu vou levar comigo, que são as virtudes, eu vou passar a fazer o que eu quero e deixar de lado o que não quero. E o que eu quero para mim, eu devo querer para o outro. Deixou bem claro ali para a gente, né? Então, como eu falei, isso é lá em Romanos, capítulo 7, versículos de 14 a 20. Né? Paulo era danadinho, né? E a frase que Jesus deixou: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganarei. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12, né? Então, aí as pessoas dizem assim: nossa, não tem para onde fugir? Não, está tudo aí, né? Está tudo aí. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Quer dizer, a lei de Deus diz isso e os profetas vieram com o tempo repetindo isso. Mateus capítulo 7, versículo 12. Então você encontra em cartas aos Romanos, em Mateus, há 2.000 anos atrás. E isso já era dito pelos profetas. Mas até hoje nós ainda não apreendemos o ensino. Mas alguém aqui pode alegar que não conhecia isso? Nunca ouvi falar nisso? Claro que não. Claro que não. Itens, pergunta 633 do Livro dos Espíritos. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplacável, inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder um dia seguro? Aí vem os espíritos com a resposta muito clara. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal, né? Hoje fui buscar o meu exame de sangue. Aí você começa a ver colesterol, glicose, né? Você já sabe, ali no seu exame de sangue, vem um monte de notícia para você. Olha o excesso 1, excesso 2, excesso 3, excesso 4. Não é? Alguém vai dizer que o colesterol, né? Assim bem que o meu está ali, ó. Está 188 na tabelinha de 190. Deu 188, né? Agora não perguntem da glicose, não. Então, eles aqui, quando comer em excesso, quando você sobe na balança, né? Quando você sente a coluna doer, né? Quando você acorda de manhã, pisa no chão, dói, né? Dói do calcanhar até aqui em cima, né? Então, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. Em tudo é assim.
todo excesso é prejudicial. A pessoa que se diz religiosa ao ponto de chegar ao fanatismo não é prejudicial? É. Quantas coisas terríveis a gente já viu pelo fanatismo? Tudo que é o extremo é proibido, é problema. Separado demais, uma pessoa que é parada demais, uma pessoa que é elétrica demais, vai ter lá seus problemas, claro que vai, né? Então, ele diz aqui, é, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem um limite das suas necessidades. Eu lembro uma vez uma palestra, muitos anos que eu ouvi, do Raul Teixeira. O Raul Teixeira falou assim, que ele tinha problema de diabetes, mas ele adorava um docinho. Então, quando ele ia numa festa, assim, que antigamente, né, tinha aquelas mesas de docinho, aí ele chegava assim, ele comia um cajuzinho, que ele disse que adorava cajuzinho. Aí ele comia um cajuzinho, aí dali ele comia um olho de sogra, que aí você nem mais vê ninguém fazendo, né? Olho de sogra, lembra? Um olho de sogra e comia um outro docinho que ele disse que gostava. Então, era cajuzinho, olho de sogra e tinha um outro docinho que ele comia. Aí ele comia aqueles três docinhos e, na hora de cortar o bolo, ele ainda comia um pedacinho do bolo. Então, ele falou, eu aprendi isso. Eu tenho diabetes. Então, eu como lá o meu cajuzinho, um um olho de sogra, um outro docinho lá, e na hora do bolo eu comia um pedacinho. Mas ele disse, mas eu tinha um amigo que ele era diabético como eu. Então ele chegava assim, levava um saquinho. Aí ele enchia o saquinho de cajuzinho, enchia o saquinho de olho de sogra, enchia o saquinho de outro doce, enchia o saquinho de outro doce, e dava do bolo, pegava duas fatias, botava no saquinho e comia. E depois, o que acontecia? Dava problema. Então ele dizia, olha o problema do excesso. Então ele dizia, você é diabético? Come umzinho, doisinho, acabou. Mas você querer comer o bolo inteiro, vai dar problema. Vai dar problema, não é? Tem que, se o homem ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, para aí, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Aí é aquele que diz assim, ai, eu não devia ter comido aquela azeitona, foi aquela azeitona daquele pastel que me deu problema. Ele comeu 10 pastéis. Mas foi azeitona, tem? Foi essa azeitona, não devia ter comido essa azeitona desse pastel. Ele comeu 10 pastéis. Mas foi a azeitona que fez mal, não é? Então, o que ele diz aqui, se o homem atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Que aí você diz que a culpa é da natureza. A culpa é da azeitona, né? Mas quantos pastéis você comeu? Quantos pedaços de bolo você comeu? Né? É isso. Aí você quer comer aquele salgado, né? Carregado de gordura. Você quer comer aquela feijoada carregada? Logicamente, eu não vou abrir mão do torresminho. Mas não é um torresminho, é aquele xícara de torresmo. Você come um torresminho, teu corpo está preparado para absorver um torresminho. Mas o cara chega no restaurante, normalmente sexta-feira, self-service, sempre tem feijoada, aí ele enche o prato de torresmo, porque quem come feijoada tem que comer o torresmo. Aí enche o prato de torresmo.
mesmo. Depois ele diz assim, não sei, acho que aquela couve, porque toda feijoada é acompanhada de couve, eu acho que aquela couve estava um pouquinho salgada, né? Eu acho que aquela couve tinha muito alho, mas não foi a xícara cheia de... Eu falo isso porque aqui perto de casa tem um restaurantezinho que a gente almoça, self-service, que toda sexta-feira tem feijoada, né? Então, aí eu vejo assim, só chega da bandeja de torresmo, mete aquela colherona grande, sabe? E joga por cima daquele torresmo, né? Depois vai para casa, passando mal, foi o alho que tinha na couve mineira. E fez mal. Eu tenho comido muitos alhos, mas não foi a coxa de torresmo que fez mal para o cidadão, né? Então, a gente tem esse problema. Tem um livro aqui da, do Divaldo Pereira Franco, Pelo Espírito, Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, tá? Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nesse livro, é logo na introdução, a introdução do livro chama-se Leis Morais da Vida. Introdução. Eu destaquei aqui uns trechinhos para a gente ler. Está bem em acordo com essa resposta da questão 633, onde a Joana de Ângeles, né, nessa introdução, que foi enviada por Divaldo no dia 7 de maio de 1975. Ela diz assim: são de todos os tempos as leis morais da vida, estando estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, quer dizer, ela já está dizendo, as leis da vida são invioláveis, constituem um roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, as leis morais da vida não vieram para a gente de uma vez só. Elas foram reveladas através dos tempos. A pouco e pouco não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas. Tá? E elas foram reveladas pouco a pouco e se submetem às nossas paixões, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, à nossa própria vontade, submetendo às suas torpes determinações. O descaso, o desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia do que se faz portador. Então, é o que está escrito aqui nessa questão 633. Olha aqui na terceira ou quarta linha da resposta dos espíritos, da questão 633. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males. Quais são os males? O sofrimento, cuja culpa é a nossa natureza. O que a Joana de Ângeles disse aqui, o desacato. Desacato é desobediência, né? Aos códigos das leis divinas, das leis morais, engendra o sofrimento. E o desalinho, quer dizer, o desequilíbrio do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste. Qual é o reajuste? A lei de causa e efeito. É a consequência natural do meu ato praticado. Toda ação tem uma reação. Aí ela diz, produzido esse sofrimento, esse reajuste é produzido pela rebeldia ou insânia, que se faz portador. Aí ela fala assim, profetas, legisladores e sábios têm sido os maleáveis instrumentos
de que se utilizou o Pai amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, no ergástulo carnal, quer dizer, nessa vida carnal, pudesse encontrar rota segura para atingir o reino venturoso que o espera. Ela está dizendo para a gente que, ao longo do tempo, desde que o homem é homem, que o homem surgiu do planeta, Deus tem sempre enviado pessoas para chamar a nossa atenção para a lei, para as leis morais. Aí ela diz aqui: dentre todos esses que o Pai enviou, porém foi Jesus, o protótipo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito. É o que está lá na questão 625, né? O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, aquele que você deve seguir, e modelo, aquele que você deve copiar, o próprio Rei Solar. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, de todos aqueles que Deus enviou para nos ajudar ao do caminho do bem, Jesus foi o mais perfeito. Vivendo em toda a pujança o estatuto das leis morais. Jesus viveu em toda a pujança o estatuto das leis morais. Pelo cumprimento as de ordem humana, seguiu as leis humanas, dai a César o que é de César, submetendo-se pacificamente, instaurando o período fundamentado na lei de amor, que resume todas as demais e as comanda com inexcedível mestria. Modelo a ser seguido, modelo e guia. Ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, selando em testemunho supremo a excelência do seu messianato amoroso, através da doação da vida, incitando-nos a incorporar ao dia da existência a irrecusável missão do seu auto-ofertório santificante. Lindo, né? O que a Joana diz aqui para a gente nesse livro, Leis Morais da Vida. É a introdução do livro, né? Então, como disse aqui o Livro dos Espíritos, se o homem atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa eu boto no outro. No caso é que eu boto a natureza. E aí, problema estaria resolvido. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Na realidade, são duas perguntas que Kardec faz. A primeira é essa: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Boa pergunta. Poxa, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Que deixar a gente, né, tendo que aprender tudo isso, que facilita o nosso caminho, né? Já coloca a gente aqui. Faz o seguinte, cria a gente já assim, no nível de final de provas e expiações. Né? E aí, é tudo isso, gente. Aí os espíritos dizem assim: já te dissemos, dois pontos, lá vem bronca, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ele até coloca aqui, e dá uma olhadinha na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, deu para o homem o livre-arbítrio. Que é o seguinte: se Deus não desse o livre-arbítrio para a gente ia dizer assim: poxa, Senhor, o Senhor não me deixa escolher nada, não é? Eu tenho que engolir tudo que o Senhor manda. Poxa, assim eu não tenho liberdade. Seria a primeira coisa que a gente ia reclamar. É ou não é? Poxa, eu queria ir para a festa com a roupa azul. O senhor quer que eu vá de amarelo? Eu não tenho liberdade para escolher não tenho direito a escolher o azul? Se não desse, a gente ia reclamar. Mas ele deu. Ele deu. Meu filho, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Lembra que você também tem a responsabilidade.
de assumir tudo que você fizer. Né? Então, eles aqui, Deus deixa que o homem escolha o caminho. Deu toda a liberdade ao homem. Toda a liberdade. Porque ele sabia que a gente ia reclamar se ele não desse. Poxa, eu quero fazer as coisas, mas não posso, o senhor não deixa, o senhor não me deu liberdade. Então, esse problema não vai ter. Vai ter toda a liberdade de fazer o que quiser. Aí ele continua. Muito pior para ele se tome o caminho do mal. Mais longa será sua peregrinação. Claro, aquele que mais erra, mais tempo leva aqui na Terra, né? Porque tem que corrigir. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Vamos dar uma olhadinha na questão 119 de O Livro dos Espíritos. Está lá no início, né? 119 do Livro dos Espíritos. Está na segunda capítulo dos Espíritos. 119. Não podia Deus, vê só, tem tudo a ver com a pergunta. Olha a pergunta 634. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? A gente pode até botar aqui do lado do número 119, entre parênteses, 634. Para a gente saber que essa questão 634 tem a ver com a 119. Ele diz aqui: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem de espíritos puros. Assim, poxa, será que Deus não podia tirar o sofrimento da nosso caminho para a gente chegar rapidinho a ser Cristo, a ficar sentadinho do lado de Jesus, de mãozinha dada com ele? É isso que ele está perguntando. Aí os espíritos respondem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Porque quando você chega ao nível de perfeição, você, espírito que caminhou toda essa estrada longa, muito longa, longuíssima, ele vai poder gozar dos benefícios dessa perfeição. Porque ele fez por onde? Se você não fez por onde, ganhou de presente, caiu de paraquedas no teu colo, mérito disso. Aí diz aqui: onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles, né? Entre os espíritos, entre eles existente, é necessária às suas personalidades. Por quê? Porque na desigualdade a gente cresce. Se eu precisasse que todo mundo fosse carpinteiro, todo mundo é carpinteiro, todo mundo é pescador. E daí? Fica complicado, né? Ontem eu estava vendo um programa na Globo News sobre construções, né? O pessoal falando sobre construindo prédios, né? Eu esqueci o nome agora. As edificações e os empresários, né? Os grandes empreiteiros que constroem edifícios estão entregando grande parte das obras atrasadas. Atrasadas. Sabe por quê? Está faltando mão de obra especializada. Está faltando, sabe o quê? Pedreiro especializado, carpinteiro especializado, marceneiro especializado. Os empreiteiros estão dizendo assim: eu estou com a minha obra atrasada porque está faltando um bom pedreiro.
E os bons pedreiros estão muito ocupados. Aí depois vem um rapaz dizendo assim, que ele chamou um pedreiro para fazer uma obra numa parede da casa dele. Só que o pedreiro não consegue pegar a obra assim. A obra seria 3, 4 dias. Não pega 3, 4 dias direto. Pega um dia na casa dele, do outro dia não vem, porque tem outra obra. Aí vai lá. Aí depois volta aqui, faz mais um pouquinho. Então o pedreiro está fazendo 3, 4 obras ao mesmo tempo. Um bom profissional. Aí ele não consegue ficar na tua casa, pegar a obra do início ao fim. Porque ele diz, ó, hoje eu venho, ó, mas amanhã eu não vou poder vir, tá? Só quarta-feira para terminar a obra. Porque está faltando mão de obra. Isso é só um exemplo. Então, você tem muita gente que diz que é pedreiro, mas não é. Né? Ele está dizendo bom pedreiro. Essas profissões que o pessoal diz que é profissão de subemprego, entendeu? Pedreiro. Não. Então, os grandes empreiteiros estão dizendo, mestre de obra, está difícil de você encontrar. Então, os grandes prédios, né? Esses grandes empresários da construção civil, empresários da construção civil, estão entregando os imóveis com 2, 3 meses de atraso por falta de uma boa mão de obra. E daí mostra o quê? Que é preciso essa diversificação entre as pessoas. É preciso ter, né? Ô, Então, isso Rose, aí. ainda tem outro agravante aí. Quando um bom pedreiro vai dar o seu orçamento, o cara acha caro. Ah, porque veio um pedreiro aqui, cobrou tão baratinho. Então faz com ele, Exatamente. né? Exata. Acontece muito isso. Desqualifica o trabalho, né? Exatamente. Isso também acontece muito com artesanato. Com artesanato acontece muito, né? Aí a pessoa, não, está muito caro esse preço. Eles não Faz, dão valor, não. não quer dar o valor. Então, quer dizer que a desigualdade entre eles, entre os espíritos, é existente, é necessária. As suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Cada um tem a sua missão, diferente do outro. E isso, né, faz parte dos desígnios da providência, para que haja o quê? A harmonia no universo. Então, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. É igual é, a cadeia alimentar. Está tudo certinho na cadeia alimentar. Aí o homem resolve interferir na cadeia alimentar. O que acontece? Desastre à vista. Um exemplozinho que essa semana estava falando na televisão, né? Até uma pessoa que falou sobre isso, que o avô dele ensinou isso para ele, uma coisa para ele. Quando chega a época de desova das tartarugas, são milhares, milhares de tartaruguinhas que correm da areia para o mar. Milhares. Quando elas começam a correr, vem o quê? Os pássaros, né? Vem os pássaros. Normalmente os pássaros que ficam ali perto da praia, né? As gaivotas, e mergulham. E é uma festa, né, um banquete para as gaivotas, mergulhando, pegando os tartaruguinhas, levando para comer. E o pessoal fica, né, penalizado. Tadinho das tartaruguinhas. Que esforço elas fazem desde que saem do ovo, vão correndo pela areia até entrar na água. Já imaginou se todas elas sobrevivessem? Quantas praias tem no mundo? Cada tartaruga coloca, tipo, mais de 40, 50 ovos. Já imaginou a desova dessas tartarugas do mundo inteiro? Elas enchendo do oceano?
que seria. E quando entra no oceano, tem os predadores marinhos também. Aí o pessoal diz, que tristeza. Não, é a providência divina, que vai deixar tudo equilibrado, tudo equilibradinho. Vão sobreviver poucas em relação aos que nascem, mas o suficiente para ter tartaruga para todo mundo. Inclusive para você pescar, pegar tartaruga para comer, e não vai faltar tartaruga no mundo. Logicamente, se, né, o homem for educado, né? For educado. É igual camarão. Tem época que não se pode pescar camarão, né? Porque eles estão ali se reproduzindo, aquela coisa toda. Está tudo certo na natureza. Está tudo certo. Então a gente não tem que reclamar, Deus errou esse negócio aqui. Não, está tudo certinho. Tá? Ele diz, acresce ainda que as missões que os espíritos desempenham no mundo, esses espíritos estão em diferentes graus da escala. Todo mundo tem sua missão. Vou voltar aqui a 114, né? A 634, desculpa. Então, quando ele diz aqui, é preciso que o espírito ganhe experiência. Por isso que você foi criado simples e ignorante, para você crescer, para você aprender, adquirir experiência, fazer, aprender a fazer as melhores escolhas, para que quando você chegue ao final da caminhada e alcance o título de espírito puro, não esquecendo que o espírito puro continua essa caminhada, né? Porque a perfeição absoluta é só Deus. Você tenha mérito, receba os louros por todo aquele trabalho que você realizou, tá? E aí você vai conhecer o bem e o mal. Eles porque se unem ao corpo. É para aprender. Porque quando você faz alguma coisa, algumas pessoas, né, tem gente que é teimosinha, e quebra a cara feio, você dificilmente vai fazer aquilo novamente. Tem suas exceções. Tem gente que quebrou a cara a primeira vez, mas insiste, quebra a cara a segunda vez, quebra a cara a terceira, a quarta e quinta. Tem gente que, né, é insistente. Tem outros que não, quebra um, quebra dois. Aprendeu a lição. Como aprendeu a lição? Vivenciando, experienciando. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Claro, cada um, no seu nível social, tem as suas necessidades. Não parece poder inferir-se daí, quer dizer, não parece poder deduzir daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Aí eles respondem: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma, quer dizer, não invalida, não tira força da unidade da lei natural que se aplica a tudo. Então, cada um tem o seu nível social, cada um está no seu grau evolutivo. Daí as nossas necessidades são diferentes, não é verdade? Nossas necessidades são diferentes. Então, as diferentes posições são da natureza das coisas, e conforme a lei do progresso. Por exemplo, se você trabalha num supermercado e você recebe o seu salário mínimo, você está numa posição social, tem uma necessidade dentro daquele trabalho que você faz. Se você é um empresário de uma grande empresa, tipo uma Votorantim, lembra, tinha a Hermílio de Miranda, ele já até desencarnou. Ele foi o presidente da Votorantim, acho que era Hermílio de Miranda o nome dele, né? Já desencarnou, já tem mais de 15 anos. Ele era o dono da Votorantim, se eu não me engano. Acho que era aí, a Votorantim.
A posição social dele é bem diferente do rapaz que trabalha no supermercado. As suas necessidades também são outras. Eu vi uma entrevista dele. Ele disse que morava lá em São Paulo, um daqueles bairros riquíssimos de São Paulo. Na casa dele tinha uma piscina maravilhosa. Ele acordava todo dia às 4 da manhã, porque ele tinha que estar na empresa dele às 5h30 da manhã, porque ele tinha reuniões com grandes empresários. Chegava em casa, muitas vezes, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí, o Antônio Hermílio, acho que é Antônio Hermílio de Miranda, o nome dele era, acho que era esse. Aí o jornalista perguntou para ele assim: o senhor tem casa de praia? O senhor tem outras grandes propriedades? Ele: tenho, né? Tenho sim. Deixa eu ver, Antônio Hermílio. Eu tenho casa de praia, eu tenho apartamento, eu tenho essas coisas maravilhosas todas. Aí ele falou assim: a minha família, todo ano, repare, a minha família todo ano tira férias, tira férias e vão, né, curtir a casa de praia, vão curtir é, tudo isso, todas essas coisas maravilhosas. Aí o rapaz perguntou assim: e o senhor? Ele: eu não vou, eu não vou. No máximo, às vezes, é que eu tiro assim uma semana, né, para para descansar. Mas essas viagens de lazer, eu não vou. Aí o rapaz perguntou para ele assim: e na sua casa? A sua casa é uma casa muito bonita, né? Ele disse: é uma casa muito bonita. E o senhor não aproveita o lazer da sua casa? Ele falou assim: há 20 anos que eu não tomo banho na minha piscina. Eu fiquei assim, ó. Ele disse: há 20 anos que eu não tomo banho na minha piscina. Há 20 anos. Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes. Ele consolidou o grupo Votorantim. Antônio Hermílio de Moraes. Ele disse: mas eu não tenho 20 anos que eu não tomo banho de piscina. E aí? As necessidades dele não são diferentes das nossas? O Grupo Votorantim era uma empresa internacional. Esse homem tinha tempo para se divertir? Muito raramente. Trabalhava desde que o dia amanhecia até quase 11 horas da noite, fazendo reuniões. Naquela época não tinha internet, né? Como nós temos hoje. Então era mais difícil. Compromissos, inúmeros compromissos. Eu não ia ter tempo para ficar um fim de semana sentado à beira da piscina? Tinha. Porque sábados e domingos era com compromissos. Às vezes era compromisso de inaugurar isso, aquilo, a pessoa. Então, tinha que inaugurar isso, tinha que inaugurar aquilo. Tinha reuniões, tinha que pegar um avião, ir para a Europa para participar de uma reunião aqui, outra aqui. As necessidades e responsabilidades desse homem muito maior. Não estou dizendo que são mais importantes, não, mas muito maior as responsabilidades do que a gente que trabalha, né, como professor. Pode comparar? Não. São importantes, as duas são, mas a nível de responsabilidade, quantas famílias esse homem tinha sob sua proteção, sob sua responsabilidade? Cada pessoa que trabalhava numa empresa dele, era ele que pagava o salário. Não era? Se esse homem cometesse erros, olha o nível de prejuízo que ele causaria para essas famílias. E ele, nessa entrevista, ele fala sobre isso.
Ele dizia, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu tenho que pensar, porque sob minha responsabilidade, há milhões de pessoas. Né? Esse homem, quando chegava em casa, deitava, não ficava lá com a cabeça dele pensando. A pessoa diz, mas era milionário. Mas e a responsabilidade do dinheiro, de saber utilizar bem esse dinheiro? Né? Então, não é todo mundo que pode assumir um cargo desse nível. Será que eu, estaríamos preparados para sentar na cadeira dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente quer o quê? E quer ter o dinheiro que ele tinha, né? Mas é um como o outro, né? E os encargos do cargo? Você quer? Está preparado para ter? Não é qualquer um. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que aqui os espíritos dizem, né? Essas diferentes posições sociais são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Da forma como a coisa é, tem lá a natureza das coisas. Será que, hoje eu estava vendo a entrevista do ministro da Saúde, será que o diretor de um hospital tem a mesma responsabilidade que o ministro da Saúde? Claro que não. Não é claro que não. Que o diretor de um hospital cuida de um hospital. O ministro da Saúde é responsável pela saúde do Brasil. Isso está incluído o quê? Todos os hospitais. E uma série de questões, de outras questões. Né? Vacina, médicos, consultas, exames, os hospitais estarem aparelhados, estarem com os leitos sendo utilizados. Olha quanta coisa. Quanta coisa é isso. É diferente de você administrar um hospital. Né? O ministro da Educação tem a mesma responsabilidade que o diretor de uma escola? Claro que não. Então, eles falam aqui. Isso não infirma, não invalida a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Aí Kardec bota uma notinha na questão 635. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Né? As condições de existência do homem hoje não são as mesmas de 100 anos atrás. As necessidades de hoje não são as mesmas de 100 anos atrás. Então, ele quer aqui, do que lhe resulta necessidade diferente de posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. O princípio é um só. A partir daí, essa coisa vai variando de acordo com a necessidade, o grau evolutivo das pessoas. A razão, quer dizer, a inteligência, a razão, cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Porque tem necessidades que você cria dizendo, eu preciso disso. Tipo assim, precisamos ir à casa espírita. Meu carro não está funcionando. A casa espírita fica onde? 10 minutos daqui. Mas eu só sei andar de carro. Poxa, vai andando, né? Vai a pé, respira o ar puro. Ai, não. Se na casa espírita não tiver garagem para estacionar meu carro, eu não vou. Muitas casas espíritas passaram por esse problema. Eu não vou, porque eu só sei andar de carro.
E não vai, tem pessoas que não vão. Porque eu não vou porque eu não tenho onde estacionar o meu carro. Você mora onde? Tipo, eu não vou ser hora que eu não tenho onde estacionar o meu carro. Você mora onde? Na Taquara. Ah, você mora na Taquara? É. E você não vai cá? Não, porque lá no CO é ruim de estacionar. Isso é uma necessidade real ou factícia? Pelo amor de Deus, né? Se você não tem nenhum problema de saúde grave que te impeça a caminhar, dá licença. Mas, dá licença. Então, não é uma necessidade real. Então, cabe a nós usar nossa inteligência para distinguir o que é uma necessidade real de uma necessidade factícia ou convencionais. Mas está tudo direitinho. E quanto mais a gente vai evoluindo, mais a sociedade vai se diversificando, né? As necessidades também vão crescendo, vão mudando. Hoje, por exemplo, nos anos 60, nos anos 40, 50, 60, 70, 80, se não tivesse internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, muita gente, todo mundo vivia, não vivia? Bem, hoje, quando cai o Instagram, quando cai o WhatsApp, quando cai o Facebook, quando cai a internet, dá um problemão. Por quê? Vamos ver do ponto de vista financeiro. Tem muita gente que trabalha com internet. Tem muita gente que ganha o seu dinheiro com internet. Muita gente que trabalha de home office, não é? Então, mudou as necessidades, mudou. Então, assim, as pessoas cheias de bobeira. Um dia sem WhatsApp, sem Instagram, mas tem muita gente que põe o pão dentro de casa graças à internet. Trabalha pela internet. Quem trabalha de home office, o cara não vai na empresa, só vai na empresa uma vez por mês. Eu tenho um enteado, ele mora em Resende, e a empresa dele é em São Paulo. Ele mora em Resende, aqui do estado do Rio de Janeiro, e a empresa dele é em São Paulo. De 2 em 2 meses, ele vai lá na empresa em São Paulo. Se cair a internet, não vai dar problema para ele? Vai. Essa é uma necessidade dos dias atuais. Hoje nós temos a necessidade da internet. Você quer marcar uma consulta, alguns planos de saúde, é tudo marcado pela internet. Quando cai a internet, você fica, não é? Como é que você vai poder marcar? Então, qual é a diferença? Hoje a internet está integrada às nossas necessidades. O pessoal lê, olha só as bobagens. Ah, é o influencer, isso, aquilo. Não. Tem muita gente que bota a comida dentro de casa trabalhando pela internet. Precisa das redes sociais. Faz o trabalho de home office. Então, ele diz aqui, ó, as condições de existência do homem, diz Kardec, mudam de acordo com o tempo, com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. E a cada dia que passa, as necessidades vão aumentando, vão aumentando. Durante a pandemia, como é que a criançada, como é que as pessoas estudaram? Pela internet. Não é? Se fosse lá dos anos 50, ficava todo mundo dentro de casa, não aprendia nada, não crescia, não evoluía. E muita gente, pela internet, ficou nesse período da pandemia estudando. Estudou o ano inteiro, no final do ano foi aprovado, foi reprovado, tirou seu diploma. É lógico que não é igual presencial, mas
atendeu a necessidade. Então, a gente vê conforme as coisas vão passando, as necessidades vão se modificando. Então, tudo está, como diz aqui, tudo está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus. Ah, será que Deus não previu isso? Claro que Deus sabia. Tudo certo. Como diz o outro, né? Está tudo certo. Bem, gente, a gente vai parar por aqui. Hoje são 24, né? Semana que vem, dia 7. Gente, como está voando, né? 7 de abril, questão 636. 7/4/25, questão 636. É interessante, né? Que esse livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Mas olha como a gente pode. Rose, Aí. não Oi, é 31, não? não entendi. Não é 31? Verdade, é 31. Pulou uma semana, Rose. Está voando É. 636, né? 31/3. Não é 7/4, não. Corrija aí, gente. É 31/3, tá? 636, dia 31/3. Esqueci que março era 31. 31/3/25. Então a gente percebe no livro dos Espíritos que a gente diz assim, o livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Mas olha como a gente aplica direitinho, né? Tudo que está aqui no livro dos Espíritos na atualidade. E a ideia é essa. Não ficar estudando o livro dos Espíritos para uma sociedade de 1857, não. É para hoje, é para o agora. Também não é para daqui o futuro, não, é para o agora. Agora. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para falar? Então está tudo certo, né, gente? Então nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Agradecendo a Deus, os espíritos amigos, Allan Kardec, que trouxeram esses alertas, questão 633, 634, 632, né? Tão importante, chamando a nossa atenção. Tão claros são os espíritos no seu ditado, que não resta dúvida para a gente. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Hoje nós teremos aqui o nosso irmão. É a primeira vez que esse nosso irmão vem à nossa casa espírita para fazer a nossa palestra pública. O nome dele, deixa eu só colocar aqui, é Sérgio Andrade, ele é do Leon Denis. Ele vai falar sobre investimento para a paz. Gente, a gente está precisando tanto falar sobre isso. Olha aí essa guerra na Ucrânia, essa guerra lá em Gaza, que não para nunca. Investimento para a paz, tema do livro Luz da Esperança, capítulo 3, de Joana Diógenes. Todos são convidados. E assim que eu terminar de converter esse vídeo aqui, nós voltamos para a nossa aula do livro Recordações da Mediunidade. Eu acho que no máximo 5h35 a gente está de volta, tá bom? Que Deus nos abençoe.